Olá, mistérios do além. Hoje trago um relato que chegou até mim de forma incomum. Uma assistente social, em seu trabalho voluntário, encontrou-se com um homem que desafiava qualquer estereótipo de morador de rua. Elegante, articulado e de olhos verdes hipnóticos, ele pediu apenas um banho e uma refeição. Após ouvi-lo, ela passou dias transformando seu depoimento em um texto que me enviou com um pedido que sua história fosse divulgada para alertar o maior número de pessoas possível. Ela prometeu que, para proteger os envolvidos, todos os nomes foram alterados. O que vocês vão ouvir é a transcrição fiel desse documento, narrado em primeira pessoa por aquele homem, que chamaremos de Elias. Vim ao mundo na pobreza, em uma cidadezinha esquecida do interior do Brasil. Desde sempre, carreguei um espírito orgulhoso e arrogante. Era diferente dos outros, e isso era dolorosamente óbvio. Não me conformava com minha realidade. Usava sapatos herdados de primos e nunca tive orgulho de exibir meus únicos presentes de Natal ou aniversário. Enquanto as outras crianças se reuniam no dia seguinte às festas para ostentar suas novas aquisições, eu ficava em casa, rolando um carrinho de plástico barato, sem a menor empolgação. Meu pai, um homem simples de nome Heitor, era pedreiro, um homem honesto e incansável, que carregava tijolos sob um sol implacável para construir casas luxuosas e piscinas azuis para outras crianças. Lembro-me de, por volta dos 9 anos, ouvir colegas de escola se vangloriando da nova piscina ou do cômodo ampliado em suas belas residências. Quem era o responsável por aquela alegria? Meu pai. E lá estava ele, construindo sonhos para os filhos dos outros, enquanto eu morava em um casebre de madeira nos fundos de um bar. Isso me consumia por dentro de uma revolta que nem consigo explicar. Cheguei a desejar a morte do meu pai. Eu o culpava por nossa existência miserável. Às vezes, ele chegava em casa com coxinhas que o dono do bar dava quando sobravam. Ele entrava pela porta rangente, com seu sorriso desdentado, todo feliz. Olha o que o papai trouxe. Aquele sorriso ingênuo, achando que eu ficaria feliz com aquelas sobras em um saco de papel engordurado, só aumentava meu ódio. Meus 2 irmãos mais novos, um casal com cerca de 7 anos na época, corriam para abraçá-lo, agradecendo e sorrindo mais do que ele. Aquilo me enchia de uma fúria silenciosa. Eu era uma criança sombria. Não via graça nas orações antes das refeições, agradecendo por uma comida escassa. Ficava de olhos abertos, desprezando meus pais e irmãos por sua fé cega. Eles, com os dedinhos entrelaçados e uma expressão de orgulho nos rostos, diziam amém, com vozes propositadamente mansas. Na época, isso me enjoava. Hoje tenho saudades. Minha mãe, uma mulher de coração puro chamada Ana, lavava roupas para os vizinhos por uma miséria. Às vezes, o pagamento vinha em forma de um saco de roupas usadas ou um pouco de comida. Ela amava meu pai. Eu via o deslumbramento em seus olhos quando ele chegava em casa, magro, com a coluna curvada, cheirando a suor e cimento, mas sorrindo com seus poucos dentes. Ela olhava para ele como se fosse um rei. Antes de dormir, ela nos pedia: orem a Deus pelo seu pai, para que ele tenha sempre saúde para cuidar de nós. Cuidar de nós, eu pensava. Que espécie de cuidado é esta vida de cão? Eu nunca sorria. Minha mãe dizia que fui assim desde bebê. Não gostava de interagir, de fazer gracinhas. A solidão era minha única companhia verdadeira. E também não chorava. Ela conta que podia contar nos dedos as vezes que me viu chorar. Parece que não tenho lágrimas. Sempre senti uma estranha alegria na melancolia. E os pesadelos eram uma tortura recorrente. 3 ou 4 vezes por semana, desde que me entendo por gente, o mesmo terror. Sonhava com criaturas caninas, esqueléticas e cobertas de lama, rosnando e me perseguindo. Eu fugia,
mas elas me alcançavam, abocanhando partes do meu corpo e me arrastando para uma fenda escura que se abria no chão. E sempre, observando tudo de um canto, estava ela, uma criatura com o corpo escultural de uma mulher, mas escura como o vazio, sem rosto discernível, apenas um sorriso pálido e asas imensas e pontiagudas, como as de um morcego, que brilhavam de forma sinistra na escuridão. Eu acordava aterrorizado, sentindo o cheiro podre do hálito daquelas bestas, mas não chorava. Apenas encarava o teto, com o coração batendo desesperado. Cheguei a contar para minha mãe, mas minha falta de emoção provavelmente a fez subestimar meu terror. Ela me dizia para orar. Eu nem tentei, e os sonhos continuaram. Essa foi minha infância. Pobre, solitária por minha própria escolha, mas amada. Hoje sei que foi a melhor parte da minha vida. A família que tive foi uma chance de ouro que joguei fora. Na época, só pensava no dia em que escaparia dali. Aos 14 anos, fugi. Foi uma decisão impulsiva, tomada após mais uma noite de pesadelo. Acordei no escuro, olhei meus pais dormindo no tapete e meus irmãos amontoados no único colchão que tínhamos. A luz do amanhecer começava a entrar pela janela e uma fileira de formigas marchava pela parede. Essa foi minha última imagem de casa. Levantei, calcei meus chinelos e saí com a roupa do corpo. Caminhei 15 quarteirões até a saída do bairro. Quando olhei para trás, tive a nítida impressão de ver uma grande sombra decolando do telhado do bar e voando em minha direção. Quando pisquei, a sombra havia sumido na luz do alvorecer, mas uma certeza gelou minha espinha. A criatura alada dos meus sonhos estava me seguindo. Sem dinheiro ou carisma para pedir esmolas, fiquei perambulando pelo centro da cidade até a tarde, quando vi um ônibus de excursão. Percebi que não lotaria, e na hora certa, subi e me escondi no último banco. Quando o motorista fez a contagem final, eu me encolhi o máximo possível e pela primeira vez fechei os olhos e orei. Não a Deus, mas a ela. Ser das sombras, que me observa e que seca minhas lágrimas. Se está aí, me prove. Preciso de ajuda, preciso ficar invisível. No instante seguinte tive uma visão. A poltrona do ônibus flutuava no vácuo e a criatura alada voava em minha direção, suas asas se fechando sobre mim como um manto. Um frio percorreu minha espinha e abri os olhos. O ônibus estava em movimento já a 10 quilômetros da cidade. Minha oração havia sido atendida. Só não sabia por quem. O ônibus chegou na capital de madrugada. Desci em uma rua suja, cheia de mendigos e lixo. Estava perdido. Então fechei os olhos e repeti meu pedido à sombra. Ser das sombras, me socorra. Imediatamente um homem do outro lado da rua me chamou. Ei, garoto! Não tive medo. Cruzei a rua e ele, sem mais delongas, me levou até uma porta discreta e me entregou a uma mulher chamada Serafina. Ele recebeu um envelope e saiu. Eu havia sido vendido. Serafina era deslumbrante. Pele de veludo, cabelos e olhos negros como a noite, que me lembravam instantaneamente minha guardiã sombria. Ela me chamou de Leviatã e eu aceitei na hora. Era um novo eu. Ela me levou para uma casa segura, confortável, sem janelas acessíveis. Havia outros rapazes, mas eu pouco interagia. Serafina me ensinou tudo, absolutamente tudo sobre sexo, sedução, etiqueta e poder. Ela modelou minha fala, meus gestos, meu olhar. Disse que minha apatia e meus olhos verdes profundos eram meus maiores trunfos. Durante 2 anos, minha rotina foi intensa. Exercícios, refeições e horas a fio no quarto de Serafina, aprendendo a arte da prazer e da manipulação. Contei a ela sobre meus pesadelos. Disse que agora eu entendia aquele buraco negro não como um fim, mas como um renascimento. Ela só sorria enigmaticamente. Ao final desse período, ela me disse que eu estava pronto. Em uma tarde de novembro de 1991, me deu um endereço e uma chave. Vá até lá.
Faça tudo o que a mulher que está te esperando quiser. Fui. Era um chalé elegante. A mulher era jovem, linda, com cabelos cacheados. Passei a tarde com ela. Quando voltei, a TV da casa estava ligada e eu a vi. Era uma atriz famosa, estrela de uma novela das 8. Serafina me entregou um envelope. Dentro havia mais dinheiro do que meu pai ganharia em 5 meses. Eu estava no caminho. Com a Eco 92 acontecendo no Rio, fui designado para a cidade. O trabalho fluiu. Atendia mulheres e homens poderosos, políticos, artistas, até que fui convocado para um prédio de vidro no centro. Na sala de reuniões, um homem chamado Theo me recebeu. Disse que minhas habilidades e características, minha frieza, meu olhar, eram o perfil que procuravam. Fez uma pergunta que me gelou o sangue. Você já viu, em sonhos ou vigília, a entidade alada? Eu sabia. Disse que sim. Ele me explicou. Eu era um dos 666 escolhidos da minha geração. Espíritos superiores, nascidos em condições especiais para servir a uma nova ordem mundial. Um líder sênior comandava tudo. Minha apatia era uma bênção, uma preparação para o serviço. Eu era um iniciado. Nesse momento, uma mulher deslumbrante, de vestido preto e olhos verdes como os meus, entrou na sala. Theo disse, se aceitar, ela é o seu contrato. Chama-se Lilith. Eu disse, sim. Theo saiu e Lilith e eu nos envolvemos em um ato transcendental. Uma mistura de dor excruciante e prazer inebriante. Apaguei. Acordei sozinho, com uma tatuagem dolorida no quadril. Um triângulo invertido com uma estrela de 5 pontas. A ponta central tocando o vértice do triângulo. Theo entrou e me deu as chaves de um carro. Estava feito. Eu era um iniciado da ordem. Os anos se passaram em um turbilhão de luxo, poder e depravação. Nunca mais vi Serafina. Meu trabalho evoluiu. Além de satisfazer desejos, eu seduzia e chantageava figuras globais, colocando-as sob o jugo da ordem. Lilith dormia comigo todas as noites, e ao adormecer, eu me via envolto em suas asas negras, numa proteção aterradora. Viajei pelo mundo, aprendi idiomas, vivi em apartamentos luxuosos. Em 2015, completei 40 anos. Recebi uma carta, fui dispensado. Uma nova geração de 666 estava chegando. Theo me informou que eu deveria comparecer a um ritual de consagração, que soube depois significava a eliminação dos antigos servos. Eu fugi, como fugira de casa aos 14 anos. Hoje sou um fantasma. O dinheiro que guardei no início se esvai. Os pesadelos voltaram, piores do que nunca. As bestas me dilaceram, e Lilith agora observa com um sorriso sarcástico, como se sentisse prazer. Às vezes, tenho alucinações com ela durante o dia, deixando rastros de sangue. Ela sussurra que o Senhor das Luzes a puniu por minha fuga. Não tenho notícias de minha família. Soube por acaso da morte de meu pai. Não chorei, mas uma dor surda me consome. Penso em minha mãe e meus irmãos, mas não posso procurá-los. Estou condenado. Há 6 meses tive um surto em um albergue, fui levado a um hospital. Uma enfermeira em off me perguntou se havia histórico de esquizofrenia na minha família. Não soube responder. Fugir dali também. A tatuagem no meu quadril é a única prova de que não sou completamente louco. Ela me lembra que fui e que todos somos, em certo sentido, iniciados nesta grande engrenagem. O Senhor das Luzes não se importa com pactos de encruzilhada. Ele age nos corredores do poder global. E seus servos, como eu fui, trabalham para manter a humanidade distraída. Esta é a verdade por trás das sombras. Não é uma lenda, é um aviso. Fiquem atentos, a paz e sorte. O relato de Elias é uma narrativa complexa que se utiliza de arquétipos clássicos do horror e da teoria da conspiração para tecer uma crítica profunda à ambição desmedida e ao desprezo pelos laços humanos simples. A história constrói uma mitologia própria.
onde entidades sombrias e organizações secretas são metáforas poderosas para as estruturas de poder que podem corromper e descartar indivíduos. A jornada do protagonista de uma infância pobre para os salões do poder global e, por fim, ao abismo da ruína solitária, serve como uma parábola moderna sobre o preço de se vender a própria humanidade em troca de um lugar ao sol. A ambiguidade final: será loucura ou realidade? É um recurso narrativo eficaz que convida o ouvinte a refletir não apenas sobre a veracidade dos fatos, mas sobre as verdades psicológicas e morais que eles carregam. A história alerta que, por vezes, os demônios reais não residem em dimensões sobrenaturais, mas nas escolhas que fazemos e no vazio que cultivamos dentro de nós mesmos.